Irmão Jailson, E aí, meu amigo, tá tudo bem por aí? graças a Deus estou sob controle, meu irmão. E aí, o som tá, o áudio tá bom, o áudio? Tá ótimo, ótimo. E o senhor tá me ouvindo bem? Tô sim, tô ouvindo bem, perfeitamente. Pronto, graças a Deus. É, irmão Jailson, graças a Deus nós estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, pela primeira vez. Para mim é uma Amém. honra ter, para mim é uma honra ter o Senhor aqui, né, no canal, Trombeta do Sétimo Anjo. É a primeira vez que nós estamos gravando esta live. E esta live nada mais, nada menos é do que trazer um esclarecimento às pessoas acerca de um profeta. Porque estamos atravessando, irmão Jailson, um tempo de muitas confusões, muitos dizeres, até mesmo na mensagem também está havendo um distúrbio hoje. E quero dizer para o senhor que o senhor fique à vontade no mencionar do senhor aqui no canal, fique à vontade. Vou pedir ao senhor também que a pregação que o senhor fez no domingo passado, eu me lembro que o senhor disse que a verdade dói, na sua mensagem do domingo passado. Então, se é para a verdade doer, ela vai doer agora. Eu espero isso do Senhor, porque a verdade tem que doer mesmo. Então, fique à vontade, meu irmão. Nós estamos com o título que Deuteronômio 18:18, sobre isso que nós vamos falar, que levantaria alguém, né? Deus faz uma promessa a Moisés que levantaria um semelhante a ele. E graças a Deus não levantou só o Senhor Jesus Cristo no seu dia, foi levantando, né? No período das eras, homens semelhante a ele nos dizeres para trazer ordem à igreja, que estava tudo em desordem. E eu quero dar início, irmão Jair, eu sou orando. Se o senhor quiser que eu ore, eu oro. Se o senhor quiser orar daí para dar Não, pode ficar início, à vontade, pode ficar à vontade, pode orar. tudo bem, meu irmão. Grande Deus, Pai justo. Estou aqui, Pai, esta tarde, eu e meu irmão Jailson, unido em um só espírito, e peço ao Senhor, Pai, que as pessoas que vai estar entrando neste canal, que ela possa, Pai amado, ter o esclarecimento melhor, maior, do que o Senhor pode trazer a nós, através do que vai ser dito aqui. Este trabalho não é só para mim, não é só para o irmão Jailson, é para todos os nossos irmãos e amigos, aqueles que estão familiarizados com a tua palavra e os que não estão, Senhor, se achegue a ti. Ó Deus, obrigado por tudo, seja conosco esta tarde conforme tu queiras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O irmão Jailson, ele reside em Pernambuco, né, irmão Jailson? No Não, estado meu de irmão, Pernambuco. sou paraibano, homem, Ou de paraibano. Paraíba, exato, Paraíba. Me desculpe, irmão Jailson. O irmão Não, reside não, lá em, nada, nada. reside lá em Paraíba, e é a primeira vez assim, nós já temos um contato já, eu acompanho o canal dele. Ele tem um canal, inclusive, que chama Jailson HM TV. Aqueles que estão agora entrando aí, tem a irmã Isabel, Regina, Lícia Souza, Lúcia Souza, que Deus abençoe a cada um que está entrando aí. Se inscreva no canal Jailson HM TV. Ele tem um conteúdo fino, espetacular, que fala da palavra e da mensagem de um profeta. E digo a vocês, meus irmãos, que você entrando no canal dele, se você entrar em um bom espírito, com a clareza de querer aprender, você vai se chegar perto de Deus, porque o irmão ensina bem, eu aprendo muito com ele, graças a Deus. Então se inscreva, Jailson HM TV, ele tem um canal muito bom,
cheio de conteúdo. O homem estuda a palavra, estuda a mensagem e passa tudo que ele aprende, só não aprende quem não quer. Então, peço a vocês que se inscrevam neste canal, que tem muito conteúdo mesmo para nós aprender e saber de coisas que nós não ouvimos por aí nos dias, né, Jailson? Irmão Jailson. Ô, pastor Hamilton, para mim é uma honra. É uma honra. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e segundo ao senhor por estar me dando essa honra de participar aqui no seu canal pela primeira vez. E eu espero, escute só, hein? Espero que essa seja a primeira de muitas vezes aí que vamos participar para nós conversar aí sobre a palavra de Deus, a mensagem profética do dia. Para mim é uma honra, pastor, viu? Muito obrigado, Amém, eu quero agradecer ao senhor, viu? Muito obrigado aí mesmo. Amém, amém. Lúcia Souza, verdade. É verdade, me dá uma preparação maravilhosa. Amém. A irmã Lúcia é do canal do senhor, né? Ela sempre está acompanhando o senhor aí. Ela é fiel. Eu tenho visto ela lá. Às vezes é a primeira a comentar, depois vai eu, e assim sucessivamente. Deus abençoe a irmã Lúcia. Deus abençoe ela. Irmão Jailson, vamos começar, meu irmão? Eu vou ler aqui a palavra. Essa irmã aí, ô pastor. Oi. Essa irmã Pode Lúcia dizer. aí é a minha varoa aqui, viu? É? A esposa do senhor, né? Pronto, ela tá sempre... Primeiro, pronto, hoje foi o senhor, foi o primeiro, né? Hoje foi o senhor que foi o primeiro. Foi. Aí depois ela entrou e aí tá indo aí. Pronto, graças a Deus. Irmão Jailson, a palavra que nós vamos ler aqui fica no livro de Deuteronômio, livro 18, o versículo de número 18. Isso. Deuteronômio 18, eu quero dar. Aqui é o pontapé inicial para muitas coisas que vai ser esclarecida pela vontade de Deus essa tarde para os nossos irmãos e irmãs que está aí acompanhando o canal. Vou ler aqui. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu porei a minha palavra na sua boca, e ele lhe fará tudo que eu lhe ordenar. Irmão Jailson, nós bem sabemos que Moisés, ele era o profeta, e como profeta, ele era uma árvore. E toda árvore tem o seu fruto. E o fruto do profeta Moisés está nesses 5 livros, no qual nós lemos aqui o 5º, que é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, Deus se agradou tanto do trabalho deste profeta que achou por bem deixar o recado de que ia levantar alguém semelhante a ele num futuro mais tarde. O agrado de Deus do trabalho que Moisés veio fazer, fez com o povo, veio trazer as leis, mandamentos sobre mandamentos. É claro que após o Senhor Jesus Cristo chegar, o mandamento já houve uma modificância, e essa modificância que houve, as pessoas às vezes têm se embaraçado, achado que melhorou. E para mim não melhorou coisa nenhuma, viu, irmão Jailson? É um pensamento meu aqui, porque na lei, Moisés disse que se um homem adentrasse a uma mulher, era já o pecado. Era condenado ele deitar com a mulher do seu próximo. Com o Senhor Jesus Cristo já foi diferente. Vindo como semelhança a Moisés, ele disse que só nós olharmos e atentar para o nosso coração, nós já estamos em uma condições também de condenação. Uma condenação como? A mulher pode não nos conhecer, não saber o nosso nome, nós nem sequer saber o nome dela e já estamos entrando em condições
de condenação. O Senhor veja que a lei tinha que ser consumada. Já com o Senhor Jesus Cristo, só basta nós o desejá-la, aquilo que não é pertencente a nós. E estamos em uma condições difícil. Irmão Jailson, esta semelhança que o Senhor Jesus, que o Senhor fala a Moisés, eu queria que o senhor trouxesse aqui uma explicação mais aprofundada. Espero que o senhor fale de uma maneira simplificada para o povo, mais simples Tá possível. bom. Pessoas que nos acompanham, pessoas de leitura igual a minha, uma leitura meia fraquinha, não temos estudo, entendeu? Então, mais simplificada que o senhor puder trazer aí, que eu sei que o senhor tem conteúdos profundos, para as pessoas terem um entendimento, a semelhança que o Senhor Deus traz aqui sobre Moisés e o Senhor Jesus Cristo. E no decorrer do tempo, as pessoas têm dito que esta coisa de profeta já passou, que a profetização só foi até João Batista, isso foi a zero, não tem mais, que o Espírito Santo agora é derramado sobre todos e o véu se rasgou. Então está havendo uma grande confusão nisso e a bagunça. E nós sabemos, bem sabemos, né, que um profeta ele vem para ajustar as coisas. O profeta não vem para apoiar erros, ele vem para ajustar aquilo que está errado na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração, achando que estamos de agrado a Deus, sendo que nos deparamos e estamos bem distante por não crer em um profeta. Então, o Senhor está com a palavra, né? E depois eu vou entrar em passagens aqui, e assim Ok, sucessivamente, meu irmão. Fique à vontade, irmão Jailson. Bom, essa escritura, pastor Hamilton, de Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, onde foi escrita pelo profeta Moisés, né? O profeta que escreveu os livros da Pentateuco, também conhecido como a Torá, né? Uhum. Ele diz que eis que sucederá um profeta no meio dos seus irmãos. Essa profecia, irmão, ela é uma profecia composta, quer dizer, é uma profecia que se cumpre em duas partes. Em duas partes. A primeira parte dessa profecia, ela se cumpriu com a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele cumpriu essa escritura na sua primeira vinda. E a segunda parte dessa escritura se cumpriria, ela entrava em cumprimento na sua segunda vinda. Amém. E assim como Deus prometeu para Moisés que levantaria um profeta no meio do povo semelhante a ele, isso se cumpriu quando Jesus apareceu, também essa escritura se cumpriria no tempo final, nos últimos tempos. Amém. Então, é uma escritura que ela tem dois cumprimentos. Se cumpre com Jesus Cristo na primeira vinda e se cumpre com Jesus Cristo na segunda vinda. Agora, quando o senhor falou aí sobre a lei, né? Lá no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus subiu na montanha e lá começou, ele, em outras palavras, ele pegou o livro das leis e começou a ler. E depois começou, olha, mas no tempo deles era assim, mas agora eu digo isso, né? Isso. O que é que Jesus estava fazendo? O profeta disse que ele estava magnificando a lei, ele estava exaltando a lei. Quer dizer, Amém. Ele estava pegando aquilo que estava se cumprindo no natural. Porque, por exemplo, para a mulher ser apredejada, ela tinha de ter 2 ou 3 testemunhas para provar que ela estava que ela cometeu o adultério. Eu sei. Correto. E ele tem testemunha. Mas quando Jesus exaltou, magnificou a lei, quer dizer, ele tirou a lei do estado natural e colocou ela no estado espiritual. Isso. Agora, só você desejar a mulher do próximo, criar aquele desejo no seu coração, Jesus disse que você já comete adultério com ela. Por quê? Porque a lei deixou de ser literal, deixou de ser uma coisa carnal e passou agora numa esfera maior, para uma esfera espiritual. Entendeu, meu irmão? Então, entendi. Essa escritura de Deuteronômio 18, ela se cumpre na primeira vinda de Cristo
e se cumpre na segunda vinda de Cristo. Agora, Eu sei. quando eu falo que essa escritura se cumpre também na segunda vinda, isso não quer dizer que ainda vai se cumprir, já se Eu cumpriu. sei. Isso. Com o Porque profeta William Arambra. a segunda vinda, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Já aconteceu. Já Eu creio. aconteceu. Entendeu? Amém, irmão. Amém. Eu tenho uma passagem aqui que eu estava lendo sobre Apocalipse 14:6. Isso. Agora, o livro de Apocalipse 14:6, eu quero falar de um firmamento da palavra. O firmamento da palavra no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 84, fala que o firmamento da palavra está no céu. Salmo 119, verso 89. O firmamento da palavra está no céu. Agora, trazendo um comparativo a isto para o livro de Apocalipse, a prova deste firmamento, que é Apocalipse 14:6, diz aqui o versículo 6 de Apocalipse: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribos, línguas e povos. Agora, quando eu estou falando de um firmamento do céu, que está lá no livro de Salmos 119, verso 86, o firmamento, é quando o anjo vem. Você veja que aqui nós lemos que o anjo veio do céu com a palavra do evangelho para trazer a todos os povos, e este anjo ele desce sobre um homem na terra. Que aqui o profeta até fala, eu estive lendo na mensagem, não me recordo qual a mensagem, ele fala sobre Lutero, Wesley e o último mensageiro para os pentecostal. Porque tem de Apocalipse 6 até o verso 7 e 8. Fala de 3 mensageiros. Até o 9, né? Isso. Fala de 3 mensageiros. Aí o que é que ocorre? Vamos lá. Eu já li o verso 6. Agora, tribos, línguas e povos. Agora o verso 7. Dizendo, com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a honra do seu juízo, a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui está falando, se não for equívoco meu no pensamento que eu li na mensagem, está falando de Wesley, que é trazendo ao povo um conserto, não é isso, irmão Jailson? Presta atenção, mano. Presta atenção. Do versículo 6 até o versículo 9, fala de 3 anjos. Esses 3 anjos, isso, que é... A palavra anjo significa mensageiro. Esses 3 anjos não são 3 anjos celestes, são 3 homens. 3 homens. Há um ensinamento aí no meio dos pentecostais, né? Que eles dizem que esses 3 anjos vai tocar, vai pregar na grande tribulação. Mas esses 3 anjos não são celestiais. Esses 3 anjos são terrenos, são 3 homens. Então, aqui no versículo 6, esse anjo aqui que voa pelo meio do céu com o evangelho eterno, isso se cumpriu com Lutero. No ano 1517, a partir do 1517 para 1520, Lutero. Esse outro aqui, do versículo 8, foi John Wesley. John Wesley. E você veja que muda aqui, você veja que aqui o anjo do versículo 6, ele traz o evangelho eterno. Já esse aqui do versículo 8, ele vem clamando contra a grande Babilônia. Então, esse anjo do versículo 6, ele traz a justificação. E isso foi através de Martim Lutero, a partir do ano 1517, na Reforma. Já esse aqui, do versículo 7, John Wesley, traz a santificação. Por isso que ele diz, ó, caiu Babilônia.
a grande cidade que a todas as nações deu a de beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, esse anjo aqui foi Wesley, que veio com santificação. Agora, vem aqui no versículo 9, vem um terceiro anjo. E aqui, ele diz assim, ó, e o terceiro anjo dizendo, com grande voz, que de alguém, que ninguém adore a besta e a sua imagem, e receberá o sinal da sua testa na sua mão. Então, esse anjo aqui, quando o irmão Brana, o profeta, vai explicar, ele não dá o nome. Isso, na mensagem eu estava lendo, ele não fala. Por quê? Em nenhuma mensagem ele dá o nome. Ele diz isso na mensagem, a marca da besta, a mensagem, o selo, a marca da besta de 54, ele explica isso. Na mensagem, a marca da besta de 56, ele fala sobre isso. Na mensagem, o selo de Deus e o selo do diabo, a marca de Deus e a marca do diabo de 61, ele também fala isso. E também ele fala isso no primeiro selo. E quando ele chega nesse anjo, no terceiro, ele não dá o nome. Isso. Mas na mensagem, a marca da besta, ele diz assim, ó, esse anjo está tocando a sua trombeta agora. Por quê? Esse anjo era ele. Isso, correto. Era ele. Mas o verdadeiro profeta não diz que era ele. Por quê? Isso. Quando vieram João Batista e perguntaram, tu és o Elias? Ele disse, não. Tu és o Cristo? Não. Eu apenas sou uma voz que clama no deserto. Tá vendo aí? Que o verdadeiro, ele nunca diz que é ele. Isso. Nunca diz. Só falou que era a voz que clamava. Quando você vê uma pessoa, um pregador, lendo algo nas escrituras, dizendo assim, ó, isso aqui sou eu. Pode preparar que lá para frente esse cabra vai cair. É marca da besta. Porque um verdadeiro, ele nunca aponta para si. Entendeu? Isso. Então, correto. O profeta, ele dá o nome para esse anjo aqui, do versículo 6, que é Lutero. Ele dá o nome para esse outro anjo aqui, do versículo 8, que é Lutero, que é Wesley. E nesse, nós sabemos que esse... Ele não dá o nome, mas nós sabemos que se cumpriu no ministério de William Marlon Branham, entendeu? Isso, corretamente. E esses três anjos, eles são aqueles 7, dos 7 anjos. Entendeu? Das 7 eras da igreja, porque na Bíblia só tem 7 anjos, no Apocalipse. Isso. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Isso. Por quê? Por que o profeta aqui só falou de Lutero, de Wesley e de Branham? Porque a semente, durante a Era Negra, ela foi para a terra. Quando chega no ano 1517 para 1520, com a reforma de Martim Lutero, então a semente brota, ela ressuscita. Então foi aqui com Lutero que começou o processo da restauração. Isso, correto. Ele estava restaurando agora a fé. O justo vive pela fé. Então foi a partir de Lutero que o grão começou a brotar. E o profeta disse que esses anjos apareceriam antes da vinda do Senhor. Então, esses 3 anjos já apareceram e já até saiu de cena. Então, isso é uma evidência que a vinda do Senhor já aconteceu. Amém, graças a Deus. Eu creio, irmão. Irmão Jailson, está conosco também a irmã Rosângela, daqui de Salvador, dizendo que Deus, boa tarde, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Irmão Jailson, agora como é que ficamos o quadro das pessoas que diz que serve ao Senhor, e como nós estávamos falando aqui acerca de Lutero, né? Lutero foi a ponta de lança para ter o que nós temos hoje acerca de igreja. E tem muitos cristãos que não sabem nem dessas coisas, no qual o senhor está falando aí, né? Que a ponta de lança para a igreja estar no que está hoje aí, está existindo, foi Lutero. Então, começou ali. Isso, começa ali. Agora, como é que fica o quadro dos irmãos? Eu quero que o senhor esclareça isso o mais simples que o senhor puder, que eu tenho conversado com muitos crentes, muitos irmãos, e eles têm tido dificuldade para crer em um profeta, e diz que os profetas, a profecia só durou até João Batista. Então, logo, eles negam a escritura,
nega o Senhor Jesus Cristo, que também foi um profeta. E ele também deixou relatado que enviaria profetas. Então, o senhor logo vê que o quadro cristão hoje está passando por uma dificuldade. Eles estão, parece que se encontra estabelecido ali em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século fechou o entendimento para com que não resplandeça a glória de Deus. O que Então, o senhor veja tem só, para pastor. dizer? Não, veja só, quando essa escritura que a Bíblia fala que a lei e os profetas durou até João, Dourada. mas a Bíblia ela está dizendo a lei e os profetas durou até João. João Batista foi o último profeta da lei. E uma coisa interessante que o senhor, eu creio que o senhor já notou, João Batista não curou ninguém. Isso. João Batista não escreveu nada, mas quando Jesus foi falar de João Batista, Jesus disse algo que ele não disse para nenhum outro profeta, que João Batista foi mais do que um profeta. Isso. Agora, por quê? Que nós voltar lá para Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3, versículo aqui, Malaquias capítulo 3. A gente descobre por que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, chamou João Batista mais do que um profeta, porque aqui em Malaquias capítulo 3, tem uma profecia e ela se cumpriu com João Batista. Olha aqui, ó. Malaquias 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo. Anjo, em outras palavras, mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscarais, o anjo do concerto, a quem vos desejais, e eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, por que Jesus, veja só, João Batista não curou ninguém, João Batista não teve nenhum sinal, não escreveu nada, porque veja só, no Antigo, dentro da Bíblia tem dois tipos de profeta. Tem um profeta fundamentalista e o profeta não fundamentalista. O que é o profeta fundamentalista? É aqueles que escreveu. Deixou fundamentado coisas. Moisés escreveu os 5 livros, entendeu? Isso. Samuel e outros. Você veja que Elias era um profeta, mas não escreveu nada. Isso. É um profeta não fundamentalista. João Batista também foi assim. Ele não escreveu nada. O que nós temos na Bíblia foi os outros que escreveu dele. Eu sei a história. Mas Jesus disse que ele era mais do que um profeta. Por quê? Porque João Batista, ele cumpriu algo nele, irmão, que nenhum outro profeta cumpriu. Os outros profetas profetizou. João Batista foi o precursor. Ele foi um profeta que precursou a segunda vinda de Cristo. Amém. Glória a Deus. Quer dizer, ele veio adiante, ele veio primeiro. Depois dele, Cristo viria. Então, por isso que Jesus disse em Mateus 11, que João Batista, ele era mais do que um profeta, porque ele era um profeta precursor. É como quando o profeta William Marlon Branham estava batizando a 17ª pessoa, né? No Rio Ohio, 17ª, veio a voz sobre ele falando que ele precursaria a sua segunda vinda. Isso. Entendeu? Assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, e a tua mensagem precursará a segunda vinda. Amém. Graças a Deus. Então, o irmão Branham, muitos pastores da mensagem, eles dizem que o irmão Branham é apenas um mensageiro. Mas o irmão Branham, ele é muito mais do que um mensageiro. Por quê? Porque o irmão Branham era o precursor da vinda de Cristo. Isso. E outra coisa, irmão, tem muitos pastores que dizem que o irmão Branham é precursor da vinda de Cristo, mas como é que o irmão Branham podia ser precursor da vinda de Cristo? Que Jesus, para muitos pastores, a mensagem ainda vai vir ainda. Isso. Então, eu já tive ouvindo muitos, até que crê na terceira mensagem dizendo que nós vamos, o arrebatamento está lá para o futuro.
Então, o profeta não é precursor. Olha, veja só, que Jesus não tivesse vindo no tempo de João Batista, então João Batista não era precursor. Isso. Mas você vê que Tinha que vir outro. quando Jesus veio, João Batista estava na terra. E ele apontou ele. João Eis aí capítulo o Cordeiro. 1, verso 30, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Amém. E o profeta, o irmão Brana, disse que essa cena se repetiria nos últimos tempos, no final do tempo. Na mensagem A Brecha entre as eras e o selo, do parágrafo 42, ele disse que o sétimo anjo, estaria na terra no tempo da sua vinda. Tá vendo aí? Graças a Deus. Então, qual foi esse tempo? Lá no dia 28 de fevereiro de 1963, se cumpriu esse evento. Amém, amém. Graças a Deus. Que aí, veja só, vamos continuar aqui, vamos continuar. Quantas pessoas dizem que o último profeta foi João Batista, então eles estão chamando a mulher samaritana de mentirosa. Isso. Porque a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ela chamou Jesus de quê? De profeta. Vejo que tu és um profeta. Tá vendo aí? Então, Jesus foi o primeiro profeta da graça. João Batista, o último profeta da lei. Jesus, o primeiro profeta da graça. Amém. E em Mateus 23, 34, Jesus disse: eu enviarei profetas. É uma promessa. E ele enviou Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e, por último, William Marlon Branham. Graças a Deus. Então, é por isso que se encontra essa grande bagunça. E por mais que nós queira explicar para os irmãos, é porque o senhor falou aí da mulher samaritana e me veio à mente, ela era uma revelada. Isso. Ela esperava por um profeta, porque ela estava debaixo do que dizia o profeta Isaías. Debaixo da promessa. Isso. E hoje é o que nós estamos nos deparando, é com pessoas que não estão debaixo de nada. Não estão debaixo de nada. Olha, só para o senhor ter ideia, irmão, assim, tem pastor da mensagem, e não é pastor novo como o senhor, não. O senhor tem o quê? Faz uns 3 anos que a gente se conhece, o senhor faz uns 3 anos que tem, né? Que é pastorando essa igrejinha. Mas tem pastor de 40, 50 anos que tem coragem. Eu chamo esses caras de pastor dinossauro, que são antigos, na mensagem. Correto. Sabe que eu escutando um pastor um dia desse aí, bem antigo, eu não vou citar o nome dele por causa que isso pode prejudicar a nossa live, né? Ética. Questão de ética. E ele dizendo que Apocalipse 10:7 é algo que ainda vai acontecer para o futuro. E qual é esse mensageiro, então? Deve ser o 8º. Aí a gente lê nas escrituras, só tem 7, não tem 8. Só tem 7. Aí a coisa fica difícil. Então, este daí está estabelecido lá em... Eu só jogo para a palavra de Paulo, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século. Isso aí. Tá estabelecido ali. Estabelecido em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século fechou. Eu tenho uma mensagem aqui também. Essa daqui é o profeta do século XX. Isso. Eu vou ler aqui Ela não tem parágrafo, é direto. Só tem aqui o capítulo 2, um mensageiro escriturístico. Aí ele vem e diz, o profeta: um estudante cuidadoso tem de admitir que certamente sabemos quem foi o primeiro mensageiro. A igreja foi Paulo. Ele foi um profeta que trouxe a palavra direta de Deus ao povo. Ele foi apóstolo porque levou a palavra de Deus ao povo. Esse foi a sua vindicação. Aí vem a palavra Gálatas 1,
versículo 12. Nem aprendi, nem aprendi a palavra de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, ele continuamente chamou a si mesmo de apóstolo ou enviado. Agora é certo, por isso, estudo a história. Aqui é o profeta falando. E se aprofunda, né, em conhecer a história. Constantemente. Se o mensageiro das eras da igreja, mas espere um minuto, há uma passagem obscura em Apocalipse, aonde temos uma alusão, vamos lá, uma alusão direta ao mensageiro de Laodiceia. Deus, com toda certeza, nos deixou saber quem foi o mensageiro, o primeiro da era da igreja, que está falando de Paulo. Isso. Mas, e ali também ele está falando do mensageiro de Laodiceia, quem é, né? Aí vem aqui, o mensageiro, o primeiro da igreja. Com a mesma certeza, ele pôde nos permitir saber quem é o último mensageiro. A última era. Paulo foi vindicado por meio de um ministério infalível no Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 1 até o 5. E o irmão, quando foi ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, e a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Deste modo, na última era, este mensageiro de quem Deus fala deve ter e terá um ministério vindicado na palavra, o poder, como Paulo teve, ou não podemos conhecê-lo. Aí o senhor vê o mensageiro mais uma vez falando aqui no o profeta do século XX. Ele fala aqui, faz o comparativo de Paulo, fala do último mensageiro da era de Laodiceia, mas também não revela quem é. Mas diz que a vindicação, aquilo que Paulo trouxe, que recebeu de Deus, o último mensageiro viria de igual forma, sem sabedoria de coisa de homem algum, e vindo pelo poder de Deus, o Espírito Santo, a trazer ao povo a Deus de novo. É verdade. Se o senhor quiser continuar aqui o que nós lemos aqui, o senhor pode dar, viu? Porque, veja só, o ministério do sétimo anjo, né, como está... Porque quando a gente fala de William Branham, aí as pessoas perguntam, como é o nome, cadê o nome desse homem? Mas o nome dele não vai se encontrar lá. Agora, você vai encontrar o ministério. Isso. O ministério do sétimo anjo, e esse ministério se cumpriu em William Branham. Agora você veja, o ministério William Branham está dividido em duas partes. Há duas partes. O ministério de William Branham em duas partes. A primeira parte do ministério de William Branham era para restaurar. Por quê? Porque aqui em Mateus, capítulo 17,
tem uma promessa. Muitos querem aplicar isso para João Batista, mas isso não aconteceu no ministério de João Batista. Mateus 17, versículo 11. Jesus diz assim, ó. E Jesus respondendo disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, as pessoas que não crêem que tem profeta no Novo Testamento e diz que ficou, o último foi João Batista, então, essa profecia se cumpriu com quem? Porque não se cumpriu com João Batista. Não se cumpriu. Por que eu digo isso? Por causa de Atos dos... Vamos aqui, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Atos 3, verso 19 ao 21. Veja o que é que a Bíblia diz assim, ó. Olha aí. Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagada os vossos pecados. E venha assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Versículo 20. Olha o versículo 20. E enviei ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. Verso 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então você veja que essa profecia de Mateus 17:11 não se cumpriu com João Batista, ela se cumpriria para o futuro. E passou 2000 anos para se cumprir essa profecia. E essa profecia veio se cumprir no ministério do sétimo ano e se cumpriu o William Marlon Branham. E ele tinha de cumprir esse ministério. E essa parte do ministério do profeta começou em 1933 e foi até ao ano de 1962. Essa profecia aqui, ó. O Elias virá e restaurará todas as coisas. Todas as coisas. Muitos pastores da mensagem, irmão, com todo respeito, sem criticar ninguém, isso aqui é uma questão do doer. É para doer, joga duro. É questão doutrinária. A verdade é para doer. Ainda, pastor da mensagem, que ainda estão pregando a mensagem restauradora, não. Ora, tem mais nada para ser restaurado. Que a mensagem restauradora foi de 33 a 62, ela já cumpriu. Nós só precisamos tomar posse disso. É isso. E outros ainda estão pregando que o profeta de Deus é o precursor. Mas isso também cumpriu, porque o ministério dele era esse. Ele tinha que fazer essas duas coisas. Era restaurar e precursar a segunda vinda. Quando foi no dia 28 de fevereiro de 1963, se cumpriu tudo isso. Eu quero ler aqui um parágrafo, meu irmão, na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, do dia 26 de julho de 64, tradução do texto da Bíblia, parágrafo 22. Olha o que é que o profeta fala. E isso é para nós, crentes da mensagem. Isso aqui não é para o sembreano. Olha, escuta o que eu vou dizer. Não é para o sembreano, não é para o batista, não é para o... Não, isso aqui é para o povo da mensagem. Mas o povo da mensagem não está nem aí. Veja só o que é que ele diz, ó. Para 22. Agora, meu assunto nesta manhã é reconhecer seu dia e sua mensagem. Nós vimos na lição de domingo passado, enquanto ensinava as festas das trombetas. Aí ele diz aqui, ó. Eu quero chamar a vossa atenção. Eu quero chamar vossa atenção agora sobre o tempo de Israel no relógio de Deus. Aí ele diz assim, ó. Queremos tratar com uma lição de escola dominical, na qual quero que vocês percebam e reconheçam. Olha que escuta isso aqui, ó.
quero tratar hoje como uma lição de escola dominical, na qual quero que vocês percebam E e reconheçam. Não é apenas reconhecer, é perceber e reconhecer. Mas o que, irmão Brando? O tempo em que estamos vivendo. Qual é o tempo? Tempo, dispensação, está falando de era. Qual é a era que nós estamos vivendo? Aí ele diz aqui, ó, ele ainda diz mais ainda. Nós estamos bem no tempo do fim. Olha aí. Nós estamos bem no tempo do fim. Quer dizer, o tempo do fim não é algo futuro. E estava nos dias dele aí já. No tempo do fim já estava para trás. Nós estamos bem no tempo do fim. Como vocês podem ver. E por isso vocês devem conhecer bem a hora, tempo e sinais e a mensagem que estão para receber. Tá vendo aí? 4 coisas que o irmão Brana disse que devemos perceber e conhecer. Qual é as coisas? A hora. Aí eu faço uma pergunta, irmão, para esses pastores da mensagem. Qual é a hora que nós estamos? Será que eles sabem a hora que nós estamos? Aí fica difícil. O tempo, a era. Em que era nós estamos? Aí a maioria vai dizer, não, estamos em Laodiceia. Não, Laodiceia ficou para trás. Nem a hora do fim porque ele já estava apontando a era do fim no tempo dele. Aí de que ano é essa mensagem? 65? 64. 64, aí já estava... Hora, tempo e sinais. Que sinais são esses, irmão? Esses sinais está no plural, porque é 2 sinais que aconteceu no ministério do irmão Brana. 2 sinais. Primeiro, o sinal do Filho do Homem. E no parágrafo 155 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, o irmão Brana ensina. Eu vou repetir mais uma vez a mensagem e o parágrafo. Mensagem Cristo é revelada em sua própria palavra. Essa mensagem o irmão Brana pregou em 1965. Parágrafo 155, ele disse que a manifestação do Filho do Homem seria poucos minutos, pouco tempo. Pouco tempo. Por quê, irmão? Aí ele vem aqui, ó. Conhecer a hora, o tempo e os sinais. Porque depois do sinal do Filho do Homem, viria outro sinal, que é o sinal do filho de Davi. Esses sinais aqui, irmão, esses sinais que o irmão Brana está dizendo que a gente precisa conhecer, muitos pastores não entenderam. Aí tá aí gritando, dando glória, falando línguas estranhas, e isso, aí pensa que é esse sinal. Não! Não é esses sinais que o irmão Brana está mandando você conhecer, não. Então, no caso aí, eles estão nos sinais do Pentecostais, ainda do tempo da Rua Azusa. Voltou pro tempo da Rua Azusa. Voltou para lá. Porque ele o nosso irmão Wesley, Wesley Garcia está conosco aí, dando um shalom, que Deus abençoe. Deus abençoe é o seu vizinho aí, irmão. É o seu vizinho aí. Ele é seu vizinho. Então, veja só. O irmão Brana manda você conhecer a hora, o tempo, sinais e a mensagem. Agora, meu pergunta, qual é a mensagem do nosso tempo agora? O profeta, em várias mensagens, provando a sua palavra, a mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, ele diz que nós estamos vivendo uma nova mensagem. Nova mensagem. E qual é essa nova mensagem? Foi aquela que Jesus trouxe na revelação do selo. Essa é a nova mensagem que devemos hoje. Então, amém. O profeta manda você conhecer 4 coisas. E pouca gente, irmão, da mensagem de hoje conhece. Eu também estou nesse meio. Eu também estou nesse meio. Mas o senhor vai aprender. O senhor vai aprender. Vou chegar lá. Uma coisa que eu vejo no senhor, irmão, que eu não vejo nos outros pastores. Os outros pastores, por causa de tempo, de ministério, eles acham que não precisa de aprender nada. E o senhor não. Um homem humilde, porque desde que eu conheço o senhor tem uma coisa que eu vejo que é muito importante, que é um bom espírito.
Amém. É uma Graças pessoa a Deus. humilde e está aberto para aprender. Isso é bom demais, irmão. Amém. Quando o homem ele tem essas qualidades, ele tá para tudo pronto para ele avançar. E Eu sei, tanto eu rapaz. aqui, o que é que o senhor precisar de mim? O que eu puder ajudar o senhor, estou aqui. Eu acredito Pronto, que o pastor Joales Garcia também está pronto para pronto. lhe ajudar. Então, veja só, irmão. 4 coisas que devemos conhecer: a hora, o tempo, sinais e a mensagem. E isso, o povo da mensagem, irmão, era para saber. Porque a nossa diferença para o povo lá fora é que nós temos algo que eles não têm. Isso. Eles têm a Bíblia, eles têm a história e a teologia. Nós temos a Bíblia, olha aí. Nós temos a Bíblia, nós temos a história e nós temos a teologia e temos algo maior ainda do que tudo isso. É a revelação profética dos 7 selos. Amém. Graças a Deus. Porque o irmão Isso aí. Brana disse, o que nos torna diferente dos demais foi a revelação do selo. Irmão, que o senhor perguntar para alguns irmãos aí da mensagem, olha, o que é que nos faz diferente das outras igrejas? Todo mundo vai dizer, nós temos um profeta. É? Mas veja E só. para aí. Os mormons tiveram um também, os mormons. Isso, cada um tem. Os mormons têm um profeta também, e aí? Tem Os a que tem a adventistas também tem um ULA, profeta. o LA, Tá vendo aí? lá. Mas o profeta disse, o que nos faz diferente é porque nós recebemos a revelação dos selos, que ninguém recebeu. Nós recebemos. Amém. Graças a Deus. Então é isso aí, irmão. Quando as pessoas dizem que os profetas durou até João, mas os profetas da lei, a Bíblia foi clara. A lei e os profetas foi até João. Mas Jesus abriu os profetas da graça. Isso. Quando as pessoas dizem que não existe profeta no Novo Testamento, elas chamam tanto Jesus de mentiroso, como a mulher samaritana e outras pessoas que falaram que ele era profeta. Isso. Corretamente. Irmão Jair, eu só quero ler uma palavra aqui, se encontra no livro de Atos, livro 26, e o verso 25 a seguir. Atos dos Apóstolos. Mas ele disse, no delírio do protestantismo, foste antes, digo, a palavra da verdade, que são o juízo. Agora o verso 26. Porque o rei, diante a quem falo, com ousadia, saber estas coisas, pois não creio que nada disto que lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Aí vem o versículo 27. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crê. E disse Agripa a Paulo: pouco me quereste persuadir que me faça um cristão. Então aqui, irmão, eu peguei o versículo aqui que foi do verso 24, do 25, que o moço aqui estava chamando Paulo de louco. Na história que ele veio trazendo do que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, e todo aquele conhecimento que ele teve ali, então ele trouxe, com todo o conhecimento que ele teve, pelos estudos da teologia e etc. lá, então o que tinha nascido em Paulo? O dom da perseguição, de trazer aprisionados irmãos, fazer blasfemar, que ele conta aqui para o rei Agripa, pegou muitas cartas para trazer a Cáceres,
E ele traz esse testemunho porque os judeus procuravam pegar ele para matar. Então, ele sabia que o rei Agripa cria em um profeta. Mas o moço aqui antes, como eu li, estava chamando ele de muitos, ele estava com delírio por muitas letras que ele tinha comido. Ele disse, isso não é um delírio, é porque eu tenho crido, recebi de lá o caminho do Damasco, que eu vinha com a carta, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, é claro que a linguagem, o modo de trazer o povo a Deus já seria diferente. Você veja que Paulo, quando estava com conhecimento aos pés de Gamaliel, ele era um perturbador das coisas de Deus. Mas depois da revelação, veio, centrou, a revelação centrou Paulo para trazer aquilo que era de revelação correta, e até o rei Agripa quase foi convencido. Ele cria nos profetas, mas ele disse, você está querendo me persuadir, Paulo? Eu quase me converto com sua... Mas ele cria nos profetas, mas cria de uma maneira como alguns aí crê hoje. Isso aí. Sem revelação. Paulo ele cria nos profetas de uma forma incorreta, porque depois que ele teve a revelação, aí que ele veio crer o que é um profeta. O rei Agripa aqui também cria nos profetas, mas não cria o suficiente para ter a revelação do Senhor. A diferença, irmão, é porque o rei Agripa cria nos profetas do passado, mas ele precisava crer no profeta atual, que era Paulo. Isso, esse é o mensageiro. Isso. É a mesma coisa hoje. Muitas pessoas creem em profeta, mas quando falamos de William Branham, o profeta atual, aí as pessoas ficam... Rejeitam. Agora continua. E quando nós mostramos algumas escrituras, aí eles querem jogar para outras pessoas, mas quando você vai para aqueles... Por exemplo, Elias virá, como eu falei, e restaurará todas as coisas. Aí quer jogar para João Batista. Mas não é... Não é nada a Bíblia fala. A Bíblia diz aqui em Malaquias, capítulo 4, que quando esse Elias viesse, algo aconteceria. Aqui, ó. Malaquias, capítulo 4, Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Diz assim, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual mandei em Herobe para todo Israel, a qual são o estatuto e o juízo. Aí o versículo 5 diz assim, ó, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Como podia acontecer isso aqui com João Batista? O dia terrível do Senhor ainda não aconteceu quando João Batista estava lá. Não tinha acontecido ainda. Agora sim. Hoje, nós podemos dizer que esse dia terrível do Senhor está por aí. Por que eu digo isso? Porque o irmão Brana disse que para o cristão, nós estamos vivendo um dia glorioso. Mas para o incrédulo, é um dia terrível. Isso. Eles estão todos atemorizados. Estão todos atemorizados. Então, por isso que eu digo, aí muitas pessoas, não, eu creio nisso, mas quando a gente mostra a mensagem da hora, o profeta da hora, aí as pessoas ficam sem saber o que fazer. Entendeu, meu irmão? É a falta da revelação. Porque eles não creem em revelação. E o senhor veja que, como eu disse ali no livro dos Salmos, que o firmamento da palavra está nos céus. Firmamento da palavra, Salmo 119, versículo 89. O firmamento. Então, esse firmamento é que vem trazer a revelação ao profeta da hora. O firmamento da palavra para trazer a revelação a Moisés era a circuncisão da criança após o nascimento com 8 meses. Era o tempo da afirmação
da palavra naquela hora, naqueles dias, por profeta, o profeta, como é o nome? O firmamento da palavra, no dia de Moisés, era a circuncisão de uma criança com 8 meses de nascida ali. Já com Paulo, 8 dias, né? 8 dias de 8 nascimento. dias de nascido, isso. Já com Paulo, a revelação, a afirmação, o firmamento da palavra, Paulo já trouxe outra circuncisão, que já era no coração. Então, cada tempo... continue, irmão. Já. O senhor falou sobre circuncisão, que era uma cirurgia que era feita nos homens, né? Isso era um sinal para mostrar que é judeu. Por isso que quando uma pessoa não era judeu, para ser judeu, tinha de fazer esse sinal aí, né? Mas o que é que Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo... Olha o que é que Paulo diz aqui, ó. Gálatas, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 16. Olha o que Paulo diz. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Tá vendo aí? Tá vendo a circuncisão? Hoje é o novo nascimento. Aí no versículo 16 ele diz uma coisa interessante, irmão. Aqui, ó. E a todos quanto andarem conforme esta regra, qual regra? Novo nascimento. Aí tem o que acontece com essa pessoa? Tem Pai, misericórdia sobre eles e sobre a Israel de Deus. Amém. Irmão, graças a Deus. Isso aqui é muito importante. Porque tem muita gente na mensagem que ainda não captou. Tem muitos irmãos que dizem que a igreja hoje é Israel de Deus. Eu acredito que a igreja hoje é Israel de Deus, mas não a noiva, não a esposa. Porque olha o que é que Paulo diz aqui, ó. E todos quanto andarem conforme essa regra, paz, misericórdia, sobre eles. Eles quem? A noiva de Cristo. Amém. Porque eles aqui tá em oculto, eles. E conjunção sobre o Israel de Deus. Olha aí, falando de da noiva de Cristo e da igreja. Porque a igreja é Israel, mas a noiva de Cristo não. Porque a noiva de Cristo já casou. Amém. A noiva de Cristo já está se alimentando com um alimento diferente. Está conosco também o irmão Mateus Ferreira, o senhor Hamilton, Mateus, Deus abençoe o senhor. Amém, meu irmão. Irmão Jailson, agora a Israel de Deus, o senhor falou agora que é a igreja. Agora, em que aplica os 144 mil? A igreja não é esses 144 mil? Entra aí nessa... O senhor entrou no carro agora, o senhor me catucou uma catucada forte agora, viu? Eu vou falar aqui algo que isso vai chocar um pouco. Vai chocar um pouco. A verdade dói, joga dor. Não é nem porque vai doer, vai chocar. Pronto. E muitos irmãos que vão assistir isso depois, ou estão assistindo agora, vão dizer, irmão Jailson tá ficando louco, tá variando, tá, entendeu? Porque muitas pessoas, escute só, o irmão Brana disse, eu vou ler esse parágrafo aqui, falando sobre aqui, na mensagem, olhando para Jesus. Essa mensagem o profeta pregou no dia 22 de janeiro de 1964, olhando para Jesus. Em 63 ele pregou a mensagem, olhe sempre para Jesus. Essa é de 64, olhe para Jesus. Olha o que ele diz. Eu estou até devendo esse assunto para o pastor Joesley Garcia. Eu acho que a próxima live que ele me convidar, vamos falar sobre esse assunto aí. Mas veja só, aqui no parágrafo 8, o irmão Brana fala algo, ele diz assim, ó, essa é a razão pela qual Jesus não foi compreendido quando veio à Terra. Ora,
que Jesus não foi compreendido, e quanto mais a gente, homem, hein? Não, mas é impossível, tá impossível. Se eles tivessem olhado para a palavra de Deus, em vez de olharem para a tradição daquele dia, eles teriam sabido que ele era o Filho de Deus. Porque a Bíblia declarou claramente sua vinda completa. Amém. Então, vinda completa. O que é uma vinda completa? Vinda completa é algo completo, algo terminado. Sim. Ele diz assim, ó, porque a Bíblia declarou claramente sua vinda completa, e ele veio na plena revelação da palavra. Você veja o que ele está falando aqui da primeira vinda. Aí ele continua. Cada geração o revela na revelação completa que é para aquele tempo. Esta geração, falando da dele, esta geração deve revelar Jesus Cristo. Essa é a revelação dele que é prometida na palavra. Deve ser revelada a essa geração, e as igrejas não perceberam alguém se levantar e a receberam. Tá vendo aí? Então, o que é que o irmão Branco está dizendo? Assim como na primeira vez que ele veio foi uma vinda completa, nessa última também ia ser completa. Então, veja só, irmão. Eu vou dizer só algo aqui. E eu acho que futuramente, quando eu for convidado aí pelo o pastor Jorge Garcia, a gente vai falar sobre isso. Pronto. Muita gente está esperando Moisés e Elias vir. Vir. Para pregar para um centro. É a terceira vinda. A terceira vinda. Não, Moisés e Elias vêm antes da terceira vinda. Ele diz isso. Mas eu vou dizer algo aqui, irmão. Esse Moisés e Elias, que as pessoas sempre falam que está para vir ainda, o irmão Brana disse na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, ele diz assim, ó, Moisés, Elias e Cristo já estão aqui no tabernáculo. Ora, que Moisés, Elias e Cristo já estavam no tabernáculo, como é que as pessoas estão esperando ele vir ainda? Então, no caso aí, o senhor diz como o mensageiro estava trazendo a revelação do dia para nós gentios, e Moisés e Elias já estavam fazendo o trabalho deles para os 144 mil ao mesmo tempo, paralelo. Porque na realidade, irmão, na realidade, quando o profeta fala de Moisés e Elias, na realidade, não é que Moisés e Elias vai voltar, é o ministério de Moisés e Elias que estariam atuando nos últimos tempos. Outra coisa, que o senhor pegar... Eu vou ver aqui, eu vou ver o que eu encontro aqui. Para a gente ler isso aqui é muito importante, irmão. Eu vou ver aqui, vamos ver aqui, para ver que a gente chega num denominador comum sobre isso. Pronto. Eu puxei o assunto da Israel de Deus, 144 mil, jogue duro. Eu acho que é aqui. Aqui, parágrafo, página 66, do parágrafo 30 em adiante, da mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. O livro dos selos. O senhor tem esse livro aqui, não tem esse livro? Tenho. Tá aqui. Página 76. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. Se você notar, esse é Cristo. Ele está explicando Apocalipse 10. Certo? Ele está explicando Apocalipse 10. Se o senhor voltar aqui, 10, 7. Ele está explicando Apocalipse 10. Viu? Aqui, ó. Ele diz assim, ó. Se você notar, esse é Cristo. Veja. Por quê? Ele, no Antigo Testamento, foi chamado o anjo do pacto. O anjo do concerto. E ele está vindo diretamente para os judeus agora. Peraí. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que aquele anjo...
Eu estou Aquele anjo entendendo, forte. é uma revelação vindo para os 144 mil, vindo naquela hora também. É tipo Vamos, isso aí. Vamos. vamos adiante, vamos adiante. Vamos ver isso aqui. Se você notar, esse é Cristo, veja, porque ele, no Antigo Testamento, Era o foi anjo do chamado pacto. anjo do concerto. Ele está vindo diretamente para os judeus agora, porque a igreja está terminada, está vendo? Então, o anjo desce tanto para o judeu e para a Quanto para igreja. os judeus e gentios. Ele desce para tratar com esses dois grupos, tanto com a igreja e com o judeu. Amém. E como é que os caras estão dizendo por aí que o judeu ainda vai. Irmão, esse judeu. O senhor se lembra que quando o Hamas invadiu Israel lá? Lembro. O senhor se lembra disso, né? Lembro. Eles atacaram. Eles entraram lá no acampamento e entraram lá num clube que estava acontecendo o que lá no clube? Lá em Israel. Rave, uns jovens fazendo umas festinhas lá. Isso. Não tava O senhor nada. sabe que o maior grupo da LGBT, o senhor sabe o que é, né? LGBT, né? Sei. O maior grupo de LGBT do mundo se encontra em Israel. Tá pra aí. Já não é mais a Israel de Deus. Então, essa Israel aí que o povo fala que Deus não tem nada a ver com isso, porque é Israel, é Paulo. Em Romanos 11 fala isso, irmão. Leia Romanos 11. Eu não acredito como Israel de Deus hoje, não. Tá tudo virado, não. Acabou. Tá vendo aí? O anjo forte desce e trata com o judeu e com a igreja. Amém. Então, Moisés e Eli é o ministério, e isso se cumpriu no ministério do sétimo anjo. Amém. Eu sei, irmão, que muitos irmãos vão assistir essa live depois e vai tomar e vão sol. dizer que eu sou um herege. Mas eu não estou preocupado, não. Irmão, eu me preocupo aqui, ó, com a mensagem da hora. Sim. O profeta, ele fala isso. Agora tem que ter uma pista, trazendo. Eu não estou desacreditando em nada do que o senhor está dizendo, não, porque não, isso daí é uma área espiritual. Preste atenção. Olha, eu não estou aqui, escuta o que eu vou dizer para o senhor. Eu não estou aqui dizendo para o senhor acreditar, não. Certo? Mas depois, o senhor vá nas mensagens. Tá? Será que já está certo mesmo? Procure. O senhor sabe que hoje tem aplicativo, não é verdade? Tem. Eu tenho aqui até do aplicativo. Isso. Vá anotando aí e depois o senhor vai examinar. Viu? Eu não estou aqui forçando o senhor. Eu estou falando que eu creio. Isso aqui é a minha convicção. Não, mas o senhor leu aí que foi o profeta que disse. Ele falou, está falado. Olha, essa é a minha experiência. O senhor tem que ter a sua. Tá entendendo? Eu sei. Pronto, amém. Mas vamos adiante. Está conosco também o irmão Renato. Deus abençoe os irmãos. Amém, meu irmão? Deus abençoe. E aí, pastor? Tem mais alguma coisa para nós tratar aí com o povo? Tem, eu quero ler uma mensagem aqui do profeta também. Eventos modernos. Eu quero começar aqui do parágrafo 61. E aí nós vamos lendo. E a estes eventos modernos estão passando demasiadamente rápido por nós. Um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás. Sem nada, seremos pegos, selados na marca da besta, antes que... Irmão, para um pouquinho aí. Essa mensagem que o senhor está lendo aí é eventos modernos esclarecidos por profecia, não é? Isso. Em outras palavras, o profeta de Deus estava pregando para nós escatologia. Isso é escatologia. Escatologia é a doutrina do tempo do fim. Aí o que ele está dizendo aí no começo? Leia aí o começo novamente. Eu vi aqui, tem coisa aqui, e está fazendo um sentido com o que o senhor disse aí, acerca do... Como é que se chama? Da vinda de Elias.
E Moisés? Porque tá falando, a gente vai ser pego de surpresa. O tempo está passando por nós e nós não percebemos. Vamos Mas lá aqui, ó. começa aí de novo Ó. aí, começa aí de novo. E a estes eventos modernos estão passando demasiadamente rápido por Pronto. nós. Olha, para aí. E essa mensagem o profeta pregou em 1965, que eu não tiver equivocado, foi no dia 18 de dezembro. Aí ele já diz que tem eventos que estão passando, que em outras palavras estão se cumprindo. Isso. E hoje, irmão, tem pastor da mensagem fala rápido, com 40. Rápido. Tem pastor da mensagem com 40 anos de mensagem, com 30 anos, ainda está dizendo que ainda vai se cumprir não sei o quê. Para que no tempo do profeta estava passando rápido, e agora nós, homem? Isso. É verdade. Posso continuar lendo? Naquilo que eu for lendo, se eu quiser parar para... Vou voltar novamente, viu? Este evento moderno está passando demasiadamente rápido por nós e um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás. Olha aí. Sem nada e seremos pegos, selado na marca da besta antes que sabemos. Aí vamos lá, o parágrafo 62. Agora, é com paciência temos de esperar por isto, pela profecia que estão prometidas, cada uma delas tem de se cumprir em sua era, porque isto prediz para nós. O autor fez isto, o ator fez isto. Antes esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo agora? Como um calendário, você olha o calendário para descobrir em que dia e anos estamos vivendo. Você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Você leu na instante aí sobre nós olhar para o... Você olha para a Bíblia de Deus para ver que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista, estamos vivendo na era da noiva, chamada, trazida de volta para Deus, através de um canal em que ele prometeu trazer isto de volta para dentro. E ele prometeu fazer isto. Aí vou prosseguir aqui, 63. Mas como temos saído em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar sua própria interpretação e ela, por meio da teologia, não crê na vindicação de Deus dela e sabem na interpretação de Deus não o que eu digo, o que alguém diga, mas que Deus prometeu, que Deus fez. Provar que é Deus fazendo a sua própria interpretação da sua palavra. Amém, amém, amém. E aí, irmão Milton? O que estava aí já passou de 1h20 já, né? 1h20. Ou se eu quiser descansar, aí nós descansamos. Mas deu só uma pincelada neste assunto aqui novamente, aí nós finalizamos. Pronto, aí ele está mostrando aí aquilo que eu falei no começo, né? Para a gente conhecer a hora e saber onde a gente está, homem. A hora, a dispensação que nós estamos, né? É a hora. Quando o irmão Brana estava revelando os selos, ali estava se cumprindo Mateus 25, à meia-noite. Eu quero ler essa escritura aqui, somente. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13.
E aqui, vamos ler aqui Marcos capítulo 13, para mostrar a hora que nós estamos vivendo. Amém. Marcos capítulo 13. 13 quanto, irmão? 13:35. Olha aqui, 35. Olha o que Jesus disse, o próprio Jesus. Isso é Jesus dizendo. Ele falou isso e depois ele veio cumprir isso no ministério do William Branham. Amém. Olha o que ele diz. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde... Essa tarde foi em 1933. É o entardecer? Isso. À meia-noite, 1963. E é o cantar do galo. Esse cantar do galo aqui, irmão, na realidade, isso aqui é uma mal tradução. No original, no original, está se referindo, quando Jesus falou cantar do galo, ele falou isso em aramaico, quer dizer trombeta. Eu vou ler aqui como está no original. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, que é ao entardecer, se é à meia-noite em 1963, ou na última trombeta, aí diz assim, e pela manhã. Nós estamos aqui, irmão, pela manhã. Essa é a nossa hora. E na mensagem, o arrebatamento, o irmão Branham diz que nós estamos entre as 6 e as 9 da manhã. Aí, os pregadores, por ser futurista e naturalista, eles não conseguem ver o cumprimento espiritual. Eles acham que quando o irmão Branham disse que de 9 para as 6, de 6 para as 9, está falando de relógio, hora de relógio. Não, isso aqui se cumpre na esfera espiritual. Nós estamos nessa hora. É porque tem visões dos homens, eu tenho observado, tá tudo, estão presos no literal. Seguraram o literal e não soltam por nada. É porque eles são literalistas e são futuristas. Entendeu, irmão? Aí para ter uma... Aqui, nós estamos no amanhecer. Entre 6 a 9 da manhã. Eu acompanho o senhor porque eu vejo a espiritualidade, visão naquilo que o senhor traz, entendeu? O senhor lê a palavra, o senhor traz a mensagem, então o senhor traz luz, uma compreensão que faz sentido tudo que o senhor faz, o ajuntamento entre a palavra, a mensagem, o profeta diz, casa tudo certinho. Então não tem como uma pessoa estar embaraçada ao ouvir o senhor. Os que estão embaraçados são aqueles que estão, os literalistas e os que estão presos lá os que estão presos em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século. Irmão Milton, para mim foi uma honra, uma satisfação e um prazer estar participando com o senhor aqui nessa live, meu irmão, viu? Deus abençoe, muito obrigado. Deus te abençoe. Que as bênçãos do anjo do pacto, que é nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amém, Deus abençoe. Aí, amém, que o Senhor ajude o seu povo. E qualquer coisa que for precisar de mim, dentro da escritura, da mensagem, pode falar comigo, que eu estou pronto para lhe ajudar. Viu, meu irmão? Depois eu quero que o senhor mande um áudio para mim pelo zap aí, o que o senhor leu aí no livro da Revelação aí, o senhor explicou aí que eu não notei. O senhor leu aí Sobre Moisés e Elias. Sim, isso, viu? O senhor traz o parágrafo tudo que eu vou marcar aqui. Tá bom, depois eu mando pro senhor, viu? Eu vou orar finalizando. Eu não mando hoje, mas amanhã eu mando pro senhor, viu? O senhor quer orar finalizando aí? Não, pode orar o senhor, pode ficar à vontade. Pronto, meu. Grande Deus, Pai justo. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que o senhor me concebeu ao meu irmão Jailson ali. Abraça amém. Ele com a tua misericórdia, dá força e saúde, abençoa a família dele, guarda, Senhor, dá mais sabedoria a ele, que muitos irmãos, Senhor, venham ter a clareza pela tua graça, Senhor, que ele tem tido, que ele tem tentado se exprimir para as pessoas compreender o que ele tem dito, Senhor. Abraça com a tua misericórdia esses que se encontram com a falta de entendimento,
Eu sei que o entendimento para vir depende não do homem, mas sim do Senhor. Mas derrama sobre esse o teu espírito, Pai, para saber a hora e o momento que estamos vivendo, Senhor. Obrigado por tudo, por essa oportunidade. Abençoe e ajuda a casa do meu irmão, que se encontra ali na Paraíba, e me ajuda também aqui, Senhor. Em nome de Amém, Jesus amém. Cristo, abençoa todos que acompanharam aí esta live, dá força, ânimo, ajuda, que venha compreender também, Pai, que tem um profeta enviado do Senhor no nosso dia, para com que nós estejamos seguros com a Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Jailson. E vocês Ô, que rapaz, estão novos aí, se inscreva aí no canal Jailson HM TV. O homem tem conteúdo profundo aí, para você não andar como cego em tiroteio. Se quiser muito aprender obrigado, algo, irmão. Muito obrigado aí. Para mim foi uma honra. E também as amém. pessoas que não se inscreveram aí, também se inscreva no canal do irmão Tabernáculo do, Trombeta do sétimo anjo. do Trombeta do Sétimo Anjo. Tabernáculo Trombeta do Sétimo Anjo. Tá bom? Amém, meu E o irmão. Deus pastor Milton abençoe. também tá aí. Então, muito obrigado, meu irmão. Deus Deus abençoe. abençoe o E senhor também, meu irmão. até uma Ô, próxima oportunidade a aí. gente vai Viu? marcar mesmo outras coisas aí. Viu? Deus Isso, isso, abençoe. isso. Tudo bem. Deus abençoe. Final, Forte abraço. para finalizar.